Oi, sou o professor, né, Igor Castro, vocês já me conhecem. Bem-vindos a mais uma aula remota de português. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver sobre os adjetivos. A gente vai saber o que são os adjetivos, a entender um pouquinho, né, dessa parte da gramática com relação aos adjetivos. Lá no finalzinho eu vou passar mais uma tarefinha, tá? Para vocês reforçarem o aprendizado. Gente, ó, para o melhor entendimento, vocês precisam prestar muita atenção, precisa pausar o vídeo, certo? Na hora que eu terminar de fazer a explicação, que tem lá, tem aí no slidezinho bonitinho para vocês, né? Como se fosse uma lousa, espero que vocês gostem, inclusive. Tem tudo bonitinho, do jeito que eu faço no quadro em sala de aula, então você precisa pausar o vídeo para você anotar no caderno. Então eu quero que você anote no caderno as explicações, certo? Quero que vocês tenham para sempre no caderno de vocês, para vocês escreverem e absorverem melhor este conteúdo, beleza? E aí, ao final, né, que você copiou aquela partezinha do slide, que você prestou atenção naquela parte, você vai continuar o vídeo, vai assistir até o final e vai fazer isso quando você receber, quando você ver alguma informação importante e interessante que esteja no seu caderno, certo? A gente começa a aula de hoje, pessoal, com esse poema que se chama Canção de Jardim, da Ieda Dias. Eu vou ler com vocês, né? Eu espero que vocês acompanhem comigo. Então vamos começar. Ó. Rei de traiçoeira, na linda roseira, aranha deixou. Joaninha faceira, ligeira, brejeira, na rede pousou. Teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a cena notou. Moroso caracol, nem sol nem girassol, caracolando olhou. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. Gente, de cara vocês vão perceber que tem algumas palavrinhas nesse poema que estão em amarelo. E essas palavrinhas, elas são os nossos adjetivos. E a gente vai aprender aqui o que é, né, um adjetivo. Adjetivo, pessoal, é uma palavra, certo? Variável que qualifica o substantivo ou palavra substantivada. O que quer dizer isso? Vamos voltar só para eu dar exemplos para vocês. Rede, vocês lembram que é um substantivo, não lembram? Então, assim, o adjetivo é a palavra que vai qualificar aquele substantivo. Por exemplo, eu estou dizendo que essa rede, ela é traiçoeira. Então, assim, aquela palavrinha que se referia a uma qualidade, que se referia a uma especificação sobre um substantivo, ela é um adjetivo. Continuando o poema. Na linda roseira. Ele está referenciando esse linda a quem? A roseira. Roseira é o quê? Nosso substantivo. Aranha deixou. Continuando. Joaninha é faceira. Joaninha é nosso substantivo. Faceira é nosso adjetivo que está sendo referenciado aí pela Joaninha. Ligeira, brejeira. Ou seja, essas três palavras, né, faceira, ligeira e brejeira, são adjetivos que estão qualificando a Joaninha. Eu estou dizendo que a Joaninha ela é faceira, ela é ligeira e ela é brejeira. Certo? Na rede pousou. Aí, ó, teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a cena notou. Então, por que que nessa estrofezinha só tem um adjetivo, só tem uma palavrinha que está qualificando o substantivo? O substantivo, acho que vocês já conseguiram observar que é girassol. Então, nosso adjetivo, né, que é teimoso, ele está qualificando o girassol. Ele está dizendo como que o girassol é. Ele está dizendo que o girassol é teimoso, né? E aí, né, no restinho da estrofe não tem mais nenhum adjetivo. Continuando, ó, moroso caracol, nem sol, nem girassol, caracolando olhou. Então, moroso é o nosso adjetivo e ele está referenciando caracol, que é o nosso substantivo. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. Aqui nós temos dois adjetivos. Ou seja, pessoal, vocês têm que colocar na cabeça de vocês e entender que toda vez que a gente tem um adjetivo é porque a gente está qualificando, a gente está descrevendo algo sobre um substantivo. Então a gente tem que identificar, tem que saber identificar qual é o substantivo que está sendo referenciado com base no meu adjetivo. Então, por exemplo, ó, ligeiro passarinho. Ligeiro é o meu adjetivo. Estou dizendo que quem é ligeiro? O meu passarinho. Então, passarinho é o substantivo. Vocês lembram, né, que substantivo, palavrinha que dá nome às coisas, pessoas, bichos, lugares, certo? Então, ó, ligeiro passarinho. Estou dizendo que o meu passarinho tem essa qualidade, ele é ligeiro, certo? Tem essa qualificação. Porque nem sempre é uma qualidade, pessoal. Pode ser um defeito, digamos assim. Por exemplo, teimoso. Quem é teimoso não é uma qualidade, né? Mas não deixa de ser um adjetivo,
Isso que eu quero dizer, é uma qualificação. Você está descrevendo aquele substantivo de alguma forma, de algum âmbito. Então, ó, de bico bem fininho. O que é fininho, pessoal? Fininho, aí nesse caso ele está referenciando ao bico do passarinho, certo? Então, o nosso adjetivo é fininho e bico é o nosso substantivo. Para ficar mais fechada a resposta, se eu perguntasse para vocês qual era o substantivo aí que ele está referenciando, seria bico do passarinho, certo? Aí a T desmanchou, não tem mais adjetivo aqui nessa parte. Então, esse poema, ele foi para servir de exemplo para vocês conseguirem identificar que sempre um adjetivo vai estar referenciando um substantivo. Então, pessoal, para continuar aqui, ó, locução adjetiva é uma expressão que equivale a um adjetivo, ou seja, mais de uma palavra, né? Uma expressão mais de uma palavra. Ele vai equivaler a um adjetivo, vai significar a mesma coisa, vai ter a mesma relevância de um adjetivo. Então, geralmente é constituída de preposição e substantivo, ou preposição e advérbio. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem mesa de madeira. Qual é o nosso substantivo? Qual é o nosso adjetivo aqui? Se é adjetivo, se é locução adjetivo, vamos ver. Nós temos aqui, ó, mesa de madeira, certo? Se eu dissesse mesa madeira, as pessoas não iriam entender, né, o que eu quero dizer com isso. Então, quis dizer que essa mesa ela é de madeira. Eu estou qualificando algo, eu estou qualificando essa mesa, dizendo de que ela é feita, né? Eu estou qualificando ela, eu estou especificando sobre a mesa. Então, o meu adjetivo aqui no caso é uma locução adjetiva. Aí essa locução, ela é a de madeira, certo? Então, locução adjetiva vem com preposição, que é o nosso de, ó, preposição, madeira é um substantivo que vem depois, né, da nossa preposição para referenciar algo. Madeira é um substantivo, mas aqui nesse caso está funcionando como locução adjetiva. Eu quero que vocês entendam isso. E aí, pessoal, assim como os substantivos que a gente viu que tinham flexões, né? Dependendo de algumas regrinhas, os adjetivos também vão ter. Então, a primeira regrinha, né, de flexão dos adjetivos é com relação ao gênero. E aí elas vão se subdividir em duas flexões com relação ao gênero. Vão se dividir nas uniformes e nas biformes. Aí a gente vai entender direitinho o que é isso. Nas uniformes, elas possuem apenas uma forma, sendo aplicada tanto nos substantivos masculinos quanto no substantivo feminino. São situações em que os adjetivos eles não mudam nada, independentemente do substantivo que você estiver falando por feminino ou masculino. Então, por exemplo, ó, garoto feliz e garota feliz. Feliz é o nosso adjetivo, certo? Estou qualificando o garoto dizendo que ele é feliz, estou qualificando a garota dizendo que ela é feliz. Eu precisei mudar o adjetivo? Não precisei. Então, se eu não precisei, ele é um adjetivo uniforme. Ele vai servir para garoto, para garota, para menino, para homem, para mulher, e não vai mudar. É a mesma situação do triste e do anterior. Ó, mulher triste, homem triste. Momento anterior, hora anterior. Então, nada que eu colocar, nem, independente do substantivo que eu for referenciar, esse adjetivo, ele não vai mudar. Já os biformes, ó, possuem duas formas distintas de aplicabilidade, uma para o masculino e a outra para o feminino. A gente já tem aqui no iniciozinho, né, da palavra, ó, biformes, bi, dois, certo? Então, vocês vão lembrar, ó, uniforme, um, biforme, dois. Então, aqui, ó, uniforme, só existe uniforme, ele não muda, biforme, ele vai mudar de acordo com o substantivo referenciado. Então, por exemplo, ó, se eu digo professor, se eu digo que o professor é um professor dinâmico, o finalzinho aqui da minha palavra, o meu adjetivo, ele vai terminar com o, seguindo o gênero do substantivo que eu estou referenciando, certo? Se é homem, o, mulher, a. Então, aqui, ó, professora dinâmica. Ela é uma professora dinâmica. Nosso adjetivo está terminando com a, porque está se referenciando a uma professora, a uma mulher, certo? A uma pessoa de sexo feminino.
Então, os biformes são esses que vão ter essas mudanças no final, certo? Esses que vão apresentar duas palavras diferentes. Mesmo caso aqui, ó, por exemplo, dos alunos inquietos e das alunas inquietas, né? Alunos inquietos do sexto ano. Então, aqui, pessoal, a gente tem os adjetivos que vão mudar de acordo com o gênero do substantivo que vai ser referenciado, certo? Vamos sempre lembrar. Ah, professor, eu preciso saber primeiro se é biforme ou se é uniforme. Primeiro você vai escrever o adjetivo. Quando você escreveu o adjetivo, se você viu que precisou, que mudou, né, quando você referenciou para um homem ou para uma mulher, ele é biforme. Se ele não mudou, ele é uniforme. Beleza? Então, aqui para frente, ó, quanto a número, né? Flexão quanto a número. O que que vai mudar com relação a números? Então, ó, os adjetivos simples geralmente concordam com o substantivo a que eles referem. Vou marcar aqui, ó, simples. Primeiro a gente vai ver os simples, certo? Ó, os adjetivos simples geralmente concordam com o substantivo a que eles se referem. Exemplo: criança amável, crianças amáveis. O que eu estou dizendo, gente? O que o professor está dizendo para vocês? Eu estou dizendo que o adjetivo aqui, como ele é com relação a número, né? Essa explicação que eu estou passando para vocês, o adjetivo aqui ele pode ser no plural ou no singular, dependendo do substantivo que eles estão se referindo. E isso os adjetivos simples, certo? Então, por exemplo, criança amável. Amável é o nosso adjetivo. Amável é o nosso adjetivo. Criança é o nosso substantivo. Criança está no singular, amável também está no singular. Crianças amáveis. Amáveis é nosso adjetivo. Crianças, nosso substantivo. Crianças aqui está no plural, nosso adjetivo também vai estar no plural. Isso quando os adjetivos são simples, lembrem disso, tá? O que que é o adjetivo simples quando vem, né, uma palavra só, quando não é composto, mas a gente já vai ver o composto, tá? Para vocês verem a diferença. Então, ó, os adjetivos compostos obedecem a algumas regras específicas, na qual somente o último elemento é flexionado. Flexionado com relação a número. O que é flexão, pessoal? Aquela diferenciada que vai dar na palavra, né, de acordo com a regrinha, que é a regrinha do número, se é plural ou se é singular, tá? Então aqui a gente tem exemplos, ó, olhos castanhos claros. Como assim, professor? O meu adjetivo ele é castanho claro. Eu estou dizendo que aquele olho ele é castanho claro. Só que eu estou me referindo a um substantivo no plural, ó. Tem o S bem aqui. Nesse caso aqui, como é um adjetivo composto, tá vendo esse hífenzinho aqui, ó? É um adjetivo composto. Normalmente, né, ele ficaria castanho claro. Se eu falasse o olho no singular, eu escreveria castanho claro. Somente o último elemento é flexionado. O último elemento para a gente é esse claros. Então, aqui eu adicionei o S, que é referente a esse S bem aqui de olhos. Então, ó, olhos, castanho, claro. A primeira palavrinha aqui, o primeiro elemento desse adjetivo composto vai ser mantida como estava, tá? Não vai ser flexionado, não vai ser colocado S. Somente a última palavra, né? O segundo elemento vai ser colocado S. Então, lembrem disso, tá? Por outro exemplo aqui, ó, comemorações cívico-religiosas. A gente tem um Szinho aqui, que está dizendo que é no plural. Nós temos um adjetivo. Meu Deus do céu, esse negócio ficou muito torto. Nós temos um adjetivo composto, né? E eu vou modificar somente o segundo elemento desse adjetivo, adicionando o S, que é referente a esse substantivo aqui. Pessoal, parece um pouquinho complicado, porque mistura um pouco do substantivo. Então, por isso vocês têm que lembrar bastante do que a gente viu sobre substantivo, tá? A gente viu muita coisa sobre substantivo, a gente viu flexão de substantivo. Por isso a importância de vocês entenderem, né, uma matéria para a gente poder dar continuidade a outras e vocês não se enrolarem demais, certo? Mas é simples.
Tenho algumas exceções com as flexões de número, né? Se é singular, se é plural, tem algumas exceções. Quais são essas exceções? Existem alguns adjetivos que eles são invariáveis, que eles não vão mudar, mesmo se o substantivo for no plural ou se ele for no singular. Então, por exemplo, ó, azul marinho e azul celeste são adjetivos compostos invariáveis, eles não mudam. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, ternos. Então, pessoal, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, ternos. Terminou com S, né? Tá no plural. E aí eu vou colocar o adjetivo com relação a esses ternos. Se eu colocar aqui azul marinho, um dos vários exemplos, né, de exceções que não vai mudar, independentemente se está no plural ou não, eu vou colocar esse adjetivo aqui, sem colocar S em nenhuma dos elementos aqui desse adjetivo. Jamais eu coloco na frente e, às vezes, eu não coloco no segundo. Como é o caso de azul marinho, azul celeste, como por exemplo, se você quiser falar que os lápis são amarelo queimado, você não precisa colocar queimado no plural, porque senão fica errado. Se você falar os lápis são amarelo queimados, estaria errado. Então, geralmente, quando tiver essas cores que tem mais de uma palavrinha, né, que a cor é um adjetivo, e aí quando essas cores assim que tiverem mais de uma palavrinha, elas não vão mudar, independentemente se o substantivo referenciado está no plural ou não. Por exemplo, ó, aqui tem ternos azuis. Se eu falasse o terno azul marinho, daria certo. Os ternos azul marinho, tá certo. O vestido azul celeste, tá certo. Os vestidos azul celeste, certíssimo. Então, pessoal, são alguns exemplos. Eu vou tentar passar uma lista para vocês com mais exemplos desses invariáveis para vocês darem uma estudadinha. Agora, vocês vão fazer a atividade que eu vou passar para vocês, escrito, tá? Deixa aqui no comentário no YouTube o seu nome completo, a sua turma, para eu dar presença para vocês, né? Para eu saber que você está assistindo esse vídeo. E faça a atividade, me mande qualquer coisa, só falar. Faça uma atividade certinho, pessoal. Não se atrasem com relação às atividades. Todos os dias tem professores mandando vídeo, mandando atividade. Então não se atrasem, façam direitinho. Ajudem vocês mesmos a se organizar nessa quarentena. Então eu conto com a ajuda de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you